Agora, porque integrantes da comunidade LGBT, e não só eles, viu, reagiram a uma fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre homossexualidade. Paulinha, quais são os detalhes? Vamos lá, foi uma entrevista ao Estado de São Paulo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estava ali dizendo que promoveria mudanças em relação à educação sexual no currículo do ensino básico, porque ele considera que a disciplina é usada muitas vezes para incentivar discussões de gênero. Daí ele disse assim: é importante falar sobre como prevenir gravidez, mas não incentivar discussões de gênero. Eu até destaquei aqui a frase bastante polêmica, para que vocês acompanhem ipsis literis aí o que ele falou. Ele disse assim, quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter condição de optar e não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser um homossexual eu respeito. Não concordo. Bom, aí a reportagem questiona a respeito de bullying, né? A importância de ter essa discussão dentro das escolas, e o ministro segue respondendo o seguinte, olha, por esse viés é claro que é importante mostrar que a tolerância, mas normalizar isso e achar que está tudo certo é uma questão de opinião. E aí ele diz, acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, e daí ele usa um termo que foi abolido pela Organização Mundial da Saúde em 1990, tem um contexto familiar muito próprio. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Então, essas foram as falas do Milton Ribeiro, que incomodaram muitas pessoas, não é verdade? A gente teve o senador Fabiano Contado, que disse que vai ao Supremo Tribunal Federal pedir para que o ministro seja investigado por homofobia. Ele escreveu assim, um ministro da Educação homofóbico que violenta criminosamente os princípios de respeito e a igualdade entre as pessoas consagrados na Constituição. Meu repúdio absoluto a esse ataque preconceituoso, medieval e sórdido que exige reação imediata das instituições democratas. A gente também tem a informação de que 5 entidades LGBT do país, elas devem protocolar na segunda-feira uma denúncia contra o ministro da Educação no Supremo Tribunal Federal por ele ter associado homossexualidade a famílias desajustadas nessa entrevista ao Estado de São Paulo. Essas entidades vão ser representadas pelo advogado Paulo Iotti, que é o autor da ação que criminalizou a homofobia. Como vocês sabem, a homofobia foi equiparada ao racismo pelo STF em 2019. Então, quem ofende, discrimina gays ou transgêneros está sujeito a pena de 1 a 3 anos de prisão, um crime inafiançável e imprescritível. Aí a gente teve também o Tony Reis, que é o presidente da Aliança Nacional LGBTI+, e pós-doutor em Educação, que comparou ali a fala do ministro à estratégia de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do regime nazista de Adolf Hitler. Olha o que ele disse. Isso me lembra Goebbels, que desumanizou os judeus falando que eram de famílias desajustadas, que eram ratos, e começou a desumanizá-los, bem como os homossexuais. Foram 6 milhões de pessoas mortas no Holocausto. E aí a gente teve também muita gente repercutindo as falas do ministro Milton Ribeiro, nas quais ele exime a pasta dele de responsabilidade sobre a volta às aulas no país. Muito bem, Paulinha. Joel, como é que você define essa fala do ministro Milton Ribeiro? Para lá de lamentável, né? Uma fala verdadeiramente abominável essa. E vamos distinguir as coisas. Uma coisa é a sua opinião, seu valor, a sua crença moral acerca de relações sexuais entre homem e mulher fora do casamento, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, enfim, toda a sua moral e o que você acredita que é certo ou errado em matéria de sexo. Isso é uma coisa. Isso é da opinião, dos valores de cada um. Outra coisa é você espalhar informações falsas que levem as pessoas a reforçar esses preconceitos. Por exemplo, o que ele fez aí, associando a homossexualidade a lares desajustados, famílias desajustadas. De onde ele tirou isso? Não percebe que isso é uma violência contra pessoas que já sofrem preconceitos diariamente nesse país e que ele reforça isso? E é um ministro da Educação brasileiro. Não é um sujeito qualquer no boteco repetindo uma besteira de senso comum.
é quem deveria dar, de todos, o maior exemplo. Falando de uma questão, a pergunta qual que era? Sobre o bullying nas escolas. Sabemos como é forte o bullying contra meninos ou meninas que já demonstram não se encaixarem perfeitamente no padrão de gênero, que demonstram uma sexualidade diferente do que é o mais comum. Pode levar à depressão, alguns casos leva até ao suicídio. E nessa resposta, ele me fala uma coisa dessas, uma absoluta falta de qualquer compaixão, de qualquer empatia com quem está sofrendo isso, para uma teoria sem base nenhuma, só para reforçar preconceitos dessa maneira. É muito lamentável que o ministro da Educação brasileiro tenha falado essa. Uma coisa é fato, o Bolsonaro, ao tirar o Weintraub, tirou o pior ministro da Educação que a gente já teve, mas Milton Ribeiro, se seguir nesse caminho aí, vai estar se esforçando para vestir as botas do seu antecessor. Adriles, queria que você avaliasse essa fala do ministro. Não, é uma fala completamente infeliz, não tenha dúvida. Mas é uma fala infeliz dentro de um contexto maior. Eu quero crer, né, que ele tenha se expressado mal. Associar, primeiro, a homossexualidade a uma família disfuncional é uma ilação completamente exagerada, caricata e obtusa. Mas ele disse isso dentro de um contexto de uma defesa da premissa de uma opção sexual, né? A gente já teve várias discussões disso aqui. Que eu acho legítima a expressão opção sexual dentro de um princípio que é inclusive progressista, defendido por Freud, Kinsey e outros psicanalistas e cientistas do assunto e sexólogos, que dizem que o ser humano tem um contingente enorme de fluidez sexual. Quando você tem uma fluidez maior para a heteronormatividade, você vira hétero. Quando você tem uma fluidez maior para a homossexualidade, você se transforma numa pessoa gay. Você pode ser bissexual, outras coisas assim. Mas o que o ministro quis dizer, pelo teor da entrevista, é que a conjuntura sociocultural, uma sociedade, um ambiente, uma família, os amigos, tudo isso também constrói para essa opção sexual dentro dessa latência de diversidade sexual que você tem desde a mais tenra infância. Existe uma sexualidade que é inata, que é intrínseca ao indivíduo, e existe a possibilidade de opções sexuais que é construída ao longo da sua convivência social. Agora, a pergunta que eu faço ao ministro é: qual é o problema do sujeito optar em ser homossexual ou heterossexual ou qualquer outra coisa? Então, ou seja, embora ele tenha boas intenções, ele tem uma premissa religiosa que ele está incutindo dentro do Ministério da Cultura, que eu acho que aí sim é um próprio equivocado. Agora, ele fala uma coisa que é muito importante, e aí eu concordo, e eu acho que é um tema polêmico. Você impor a um garoto de 5, 6 anos, ou uma garota de 5, 6 anos, temas como ideologia de gênero, dizer que um menino pode ser menina, uma menina pode ser menino. Isso é uma educação ou é uma imposição de um valor meio obtuso? A disforia sexual que causa os transgêneros é uma coisa raríssima. Ela não pode ser tratada não como uma coisa normal, mas como uma coisa corriqueira, banal, que um menino pode simplesmente, ou uma menina pode simplesmente inverter seu sexo. Essa é uma discussão realmente relevante que ele coloca e ela deve ser tratada com todo rigor. Muito bem. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. A bancada evangélica já saiu em defesa do ministro ou ainda não? A gente tá com pequeno... deputado. Agora sim. Não, agora sim. Seu áudio estava falhando, Zé. Agora sim, por favor. Sim, saiu em defesa e esse é o debate permanente na Câmara dos Deputados e foi levado para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e esse assunto será discutido lá. Olha, eram 40 ministérios, depois caíram para 29 e agora 22 ministérios. E existem ministérios aqui, pastas, que são geralmente reservadas aos chamados iniciados. São assim ministérios do meio ambiente, Ministério da Educação, Cultura, Direitos Humanos ali, igualdade racial. Só que o presidente Jair Bolsonaro decidiu tirar estas pastas do gueto e colocar para dirigir as pastas pessoas que estavam em consonância com a sua campanha eleitoral e com o que saiu o resultado das urnas, né? É por isso que essas pastas, geralmente, elas são envoltas em muito debate. Eu me esqueci do Ministério da Cultura também. Então, essas pastas estão sempre ali instáveis e em debates desse jeito. O Ministério da Educação é o principal, porque os grandes educadores dominaram, os grandes, entre aspas, né, dominaram a educação brasileira, principalmente através
das universidades. As universidades é que mandam sempre no Ministério da Educação. Elas consomem o grosso da verba e através desses salários. O ex-ministro Weintraub mostrou que o Ministério da Educação é uma grande folha de pagamento. Nada mais do que isso, 85% dos recursos pagando salários. Então, toda essa polêmica advém exatamente desta reserva para iniciados em vários ministérios. Eu, uma vez, Paulo, fiz uma matéria, trabalhava numa revista, sobre um parlamentar constituinte de Minas Gerais que apresentou uma emenda durante a Constituinte para permitir que um fazendeiro fosse buscar nas cidades indigentes, pessoas que moram nas ruas, moradores em situação de rua, e que levasse para a fazenda e que desse comida, lugar para dormir, né, e roupa, e que eles trabalhassem na fazenda para pagar essas benfeitorias. Aí, assim, houve um grande debate, eu fui fazer uma entrevista com ele, ele estava convicto de que estava fazendo um bem danado à humanidade, um bem danado a essas pessoas que moram nas ruas. E eu dizia, deputado, isso é a escravidão, o senhor está tentando colocar na Constituição brasileira um artigo que permite buscar pessoas nas cidades que estão dormindo nas ruas e colocar na fazenda. E aí a gente via a sinceridade dele no sentido de ajudar essas pessoas. Sim. Ele, um grande fazendeiro, latifundiário em Minas Gerais. Então, é o mesmo sentido. A gente vê o Milton Ribeiro, que é um pastor, imagina, ele é pastor, ele é um educador de famílias. O pastor tem esta função de educar famílias. E tem um pensamento sinceramente assim, e que colide com a realidade. Para você ter uma ideia, o Papa Francisco mudou o conceito da Igreja Católica e está dizendo que aceita. Quem sou eu, diz ele, quem sou eu para rejeitar? E a frase mais completa dele é que as pessoas que decidem rejeitar o outro por um adjetivo não têm coração humano. Esta frase é do Papa Francisco, para se ter uma ideia. Perfeito. E aí o ministro vem, a primeira coisa que o ministro falou, homossexualismo, dá ideia de doença, esse ismo, né? Parece uma doença, um desajuste. Já está comprovado que não é. Eu discordo do Adrilles, que eu não acho que seja uma opção, né? Ninguém tem certeza de nada nessa área. Não acho que seja uma opção. A pessoa é ou não é, sexual. Né? E também e não é um desajustado. Não se trata de desajustado. Claro. O senador Comparato tem razão em se sentir ofendido, mas isso não inviabiliza a posição séria do ministro, que é uma pessoa séria, que está tentando ajudar. Eu tenho notícia, recebi do grupo de educação na Câmara dos Deputados, ali informações importantes de que o ministro está conversando, recebeu a todos e que está aceitando ideias. Isso Perfeito, é um lufo de debate no Ministério da Educação. Perfeito. Ô Zé, queria que você ouvisse a Paulinha, eu só queria que a Paulinha comentasse uma última pergunta aqui minha, que eu acho que a gente não abordou nesse debate, porque a fala do ministro utiliza a palavra homossexualismo e não homossexualidade, né, Paula? Pois é, que é um erro, né? O homossexualismo foi abolido desde 1990 exatamente por ismo, né? Que era de fato considerado uma doença, gente. Aí saiu desse diagnóstico. Foi uma vitória. Falar de homossexualismo hoje mostra o quanto esse ministro... Desatualização. Está desatualizado. Misturar gênero com sexualidade também. Gênero é como a pessoa se identifica. Sexualidade é com quem ela vai se relacionar. Ele faz uma salada mista maluca, sugere uma pesquisa que não existe. É muita desinformação e é, sim, muito preconceituosa essas duas falas. É muito problemática essa fala desse ministro. E também essa isenção a respeito do que o Ministério da Educação pode fazer, sim, para coordenar essa volta às aulas tão esperada e que a gente discute tanto aqui no Morning Show. Tem responsabilidade, tem que coordenar, não adianta dizer que já existiam aí esses problemas de desigualdade no Brasil e não é o MEC que vai resolver. Não vai resolver, mas tem que ajudar, tem que organizar e tem responsabilidade.